E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Uma das dúvidas que ficam no ar sobre o caso Flor de Lis, aquela fogueira santa que foi feita quando ela falou que era com propósito de limpar o terreno porque iria ter uma entrevista com a Globo? Será que foi queimado algum documento ou algo que nós não sabemos? Então, nós batemos um papo sobre isso e agora nós vamos então rever essa parte. Vai vendo. Mas presta bem atenção nessa matéria do dia e aí vocês vão entender agora quando o Lobato diz que o pedido da juíza da entrega de pendrives e HDs tá tirando a paz de muita gente. Vocês vão entender o porquê, pessoal. Lembra da fogueira que foi dita, que a Flor de Lis disse que a fogueira era para queimar a grama alta? Pois bem, olha o que está no site de notícias O Dia. Maria Edna contradiz o depoimento de Flor de Lis sobre a fogueira feita no quintal da casa, no dia da perícia da Delegacia de Homicídios. Hafner, no dia da perícia. Não é muito estranho? Porque nós estamos falando, não foi uma coisa que aconteceu um dia depois. Nós estamos falando de um fato que aconteceu, vamos colocar horas, algumas horas, no dia da perícia da polícia, no dia que os peritos da delegacia estariam ali. A dona Flor de Lis, ela disse que ela e a sogra tinham um bom relacionamento. Só que nós que estamos acompanhando o caso desde o começo, a gente sabe que não é bem essa a verdade. Essa não é bem a verdade. Não tinha esse tal bom relacionamento que Flor de Lis diz, tá? E se a gente for olhar aí, como o Hafner bem coloca, o cipual de mentiras só vai crescendo. O cipual de mentiras só vai crescendo. E vocês perceberam que à medida em que elas vão falando, em que eles vão criando narrativas, a mentira deles vai aparecendo e eles vão se queimando ainda mais com a opinião pública, porque, pessoal, vale lembrar, o questionamento hoje não é enquanto a justiça, porque a justiça ela está muito certa do que está fazendo. A questão é a opinião pública. É isso que a gente tem que verificar, é isso que a gente tem que ficar atento. Tá? Quanto mais eles tentam criar narrativas para se safar, eles se complicam. E eles se complicam de tal maneira que fica visível para todos que a mentira está estampada. Vamos lá, continuando a leitura. Bem no dia em que a perícia da Delegacia de Homicídios iria, a deputada diz que realizou a fogueira para queimar a grama alta, pois receberia uma equipe de reportagem e queria a casa arrumada. Entretanto, Daniel contou à avó que a fogueira era para queimar documentos. Abre aspas. Flor de Lis teria mandado pegar todos os documentos do cofre de Anderson e colocar fogo, pois o conteúdo seriam provas, fecha aspas, contou Maria Edna também em depoimento. Gente, isso aqui é muito louco. Ainda segundo Maria Edna, um dos motivos de brigas na família seria o fato de Anderson ter descoberto que Flávio estava roubando dinheiro do Ministério Flor de Lis. E eles chegaram quase a sair no tapa. Olha isso aqui, pessoal. Agora voltando aqui para a tela. Hafner, você escutando uma narrativa dessa, você escutando, porque isso aqui, pessoal, está no depoimento de Dona Maria Edna, viu? Isso está no depoimento de Dona Maria Edna. Vocês acabaram de ler junto com o Lobato aqui, vocês escutaram o Lobato lendo, é o depoimento. E ela diz que a fogueira era para queimar a grama alta, mas a Dona Maria Edna diz que por ordem de Flor de Lis era para queimar documentos que futuramente poderiam ser usados como provas. Só por aqui, Hafner,
dá pra gente discorrer acerca de um monte de coisas. E agora dá pra se entender o porquê que a juíza pediu, requereu agora do Instituto todas as provas, pendrives, cadernetas, cadernos, tudo que tem lá e que foi apreendido, porque ela quer saber o teor de tudo que está ali. E quando eu disse aqui que provavelmente os pendrives podem revelar, os HDs podem revelar muita coisa, aí fica claro o porquê de toda a articulação em torno do caso. Então eu queria que, baseado nisso, Hafner, será que a dona Maria Edna já queria gritar ao mundo, já queria gritar à imprensa? E vale lembrar, dona Maria Edna morreu sem poder ter a chance de ver o que nós estamos vendo, tanto ela quanto Michele. Então já passo para ti. Não, com certeza, Lobato. Foi aquilo que eu disse, a dona Maria Edna era um arquivo vivo, né, com muitas informações, conhecimento de causa. Ela sabia de fato o que estava acontecendo na casa, com certeza. Além disso, ela sabia de muita coisa que o Anderson do Carmo deveria contar a ela em particular, né? Então ela disse, olha, ali foi digamos assim, foi uma queima intencional, não da grama, a grama queimou por consequência, mas foi uma queima de documentos importantes, né, que poderiam comprometer, inclusive, a Flor de Lis. Quem sabe, não estou aqui afirmando, gente, não tenho nenhuma autoridade para isso, mas quem sabe até coisas da igreja, porque, né, de balanços e livro, quem sabe o livro caixa, o livro, sei lá, alguma coisa desse tipo. A gente não sabe qual material que foi queimado ali, né? Qual era a intenção de ocultar o quê? O que tipo de prova estavam apagando ali, ou queimando, né? Lembremos que limparam a cena, se é que foi ali a cena do crime, limparam o chão, tentaram esconder, inclusive, ao negar a entrega do veículo para ser periciado. Então a gente percebe aparelhos celulares que desapareceram e coisas desse tipo. Ou seja, se você vai juntando tudo, existe uma coerência. E lembrando que a fala da senhora Maria Edna, ela iria pesar muito na acusação contra a Flor de Lis, tanto da Michele quanto da senhora Maria Edna. Então a dona Maria Edna, com certeza, ela sabia o que estava falando. E você percebia, nós percebíamos no semblante dela. Lembrando que a dona Maria Edna, ela ficou... nós não vimos em momento nenhum a Flor de Lis abraçando-a naquele momento de dor, porque ali sim, a Michele e a dona Maria Edna sentiram muito o que aconteceu com Anderson do Carmo, principalmente a dona Maria Edna. Imagine para uma mãe, o filho estava no ápice da juventude, 42 anos, hoje em dia. Então o filho tinha muita vida pela frente ainda, o que a mãe dele esperava, e de repente ela vê o filho de uma forma covarde, né, tão brutal, ter a vida ceifada. Então para ela foi um impacto, mas você não vimos Flor de Lis em momento algum abraçando a sogra, em momento algum ela ali consolando a sogra, chorando junto com a sogra, de maneira nenhuma, né? Em momento algum nós vimos isso, nenhuma nota ela dizendo, consolando nas suas redes sociais. Nós percebemos Flor de Lis sempre apresentando textos, né, em suas redes sociais, querendo transparecer que ela ou é vítima, né, de alguma coisa, ou que ela está em paz com a consciência dela. Quando ela diz, abre a boca para acusar, dizer que está requentando notícia, ela está pensando que a gente está falando, uma coisa é notícia, outra coisa é processo, depoimentos. Não se trata de uma notícia de que, por exemplo, olha, o mar na cidade tal invadiu, né, a avenida principal. Aí se a gente vai falar disso, que sentido tem mais? Qual é o sentido que tem? Dizer que o ano passado o mar na cidade tal invadiu a avenida principal? Nenhuma. Mas num caso desse, que está
em pleno processo de investigação, qualquer detalhe não é requentar, qualquer detalhe não é trazer, é confrontar informações, depoimentos, detalhes, para chegarmos aí a uma clareza, como eu já disse, do que realmente aconteceu. Agora, claro, ela vai querer desmerecer quem está aqui transmitindo as informações, jogar em descrédito, ridicularizar até, usar aí da falácia do espantalho, justamente para poder fazer com que calemos, diga, é mesmo, né? Vamos falar de novidade? Quem foi que ganhou lá, não sei o quê? Eu não sei nem como é que funciona esse negócio desse Big Brother. Quem foi que ganhou lá aquela prova do Big Brother, hein? Quem foi que isso, que aquilo? Quem é que vai ser? Ela quer que a gente fique falando isso aqui, né? Dando esse tipo de notícia. Porque falar no caso dela, ela sabe que mantendo as informações vivas é pior para ela. Porque aí você mexe com a opinião pública e as pessoas vão tomando conhecimento e vão vendo coerência. Aquelas pessoas que tinham dúvidas, ela passam a dizer, olha, tem lógica, né? No mínimo, há uma lógica nisso aí, tá? Então é isso, Lobato. E sabe o que é mais triste, ô Hafner? Você colocando de maneira muito coerente, muito correta isso daí, mas o que chama mais atenção na fala da dona Maria Edna é que ela não escutou isso nos corredores da igreja. Tá? Ela não escutou isso, ela escutou isso do Daniel. É o que está no depoimento. Ela escutou do Daniel. O menino que também foi enganado por Flor de Lis. O menino que escutou a história contada a vida inteira, que ele era o filho biológico, tanto dela quanto de Anderson do Carmo, e que depois dos desdobramentos, depois de tudo o que aconteceu, ele descobriu que ele não era filho. Ele não era filho. E sabe o que deixa a gente mais aqui, ô Hafner? É você escutar, diante de tantas coisas, de tantas provas que nós temos robustas, você ainda vê uma defesa abrir a boca e falar. Estão trazendo matérias antigas na intenção de tumultuar o caso. E eu pergunto, nós trazendo o que já está aqui, que faz parte do processo, porque isso aqui, tudo que nós estamos lendo, está no processo caso Flor de Lis, está nos autos do processo. E que para Flor de Lis e para sua defesa, nós estamos requentando e atrapalhando. Gente, espera aí, foi o grito de uma mãe que não foi ouvido. Segundo ponto, uma mãe morreu de infarto por desgosto, desespero e quem sabe até morreu decepcionada, desacreditada que pela posição dela como deputada federal ela nunca fosse cair. Esse é o meu ver, é a análise que eu faço. Quando a gente vê a morte de Dona Edna e quando a gente vê a morte de Michele, o que fica é o sentimento de que na cabeça delas é: meu irmão, meu filho foi morto de maneira brutal e eu não vou estar aqui. Acredito que no coração da Dona Maria Edna, eu não estarei aqui para ver o que de fato isso vai acontecer. E aí o caso ganhou tamanha repercussão, Hafner, nacional e internacional, porque eles sabem, a casa sabe de fato o peso que a morte de Anderson do Carmo causou para o Ministério Flor de Lis, para o nome Flor de Lis, para os projetos Flor de Lis, porque caiu como uma bomba. E ninguém esperava, porque até então, se tivesse perdurado a tal informação de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não daria a repercussão que nós estamos vendo hoje na mídia. Mas a polícia bastou buscar o Flávio por um crime que não era nem relacionado a Anderson, era simplesmente por conta dele ter quebrado uma medida judicial por causa da Lei Maria da Penha. O próprio Deus foi lá e fez a máscara cair. Veio o Flávio, veio o Lucas, e foi pegando um, foi pegando o outro. Na segunda fase da investigação, mais 5 vão parar no banco dos réus, inclusive a deputada federal. Inclusive Flor de Lis virou ré. E aí o pessoal fica naquela: vocês são isso, estão requentando, querem prejudicar. Mas não foi a opinião pública
Pessoal, tá falhando aí o áudio? Tá chegando perfeito para você o áudio aí, ô Rafner? Não, tá dando umas cortadazinhas mesmo, assim, de vez em quando. Para mim, às vezes fica com a voz metálica, assim, meio robotizada, mas... Tá dando uma picotada, então? Mas não muito, que assim, que para mim, pelo menos, está compreensível. Tá dando para entender sua fala. Mas dá para ouvir, então. Pessoal, dá para todo mundo ouvir aí? Tá todo mundo, pelo menos, conseguindo ouvir? Tá, sim. Para mim, dá. Então, beleza. O que acontece, pessoal? A gente vai vendo essa situação e aqui a gente fica com aquela visão de quê? A mesma visão da dona Edna. Pô, será que ninguém vai me ouvir, Rafner? Será que ninguém vai me ouvir? Eu estou gritando. Vale lembrar que tem o vídeo da dona Edna lá naquele velório que chama muita atenção. A dona Edna grita bem alto. Gente, por que fizeram isso com ele, gente? Fizesse comigo. Fizesse comigo. E sabe o que eu fico vendo, ô Rafner? A maneira e a frieza como essa galera toda conduziu isso. Vale lembrar que os mesmos que estão no banco dos réus hoje estavam lá. Uns chorando, os outros cantando, levantando a mão com a igreja para orar. E aí eu pergunto, gente, que sentimento, que seres humanos são esse a ponto de ver uma senhora, diga-se de passagem, que a Flor de Lis tinha quase a mesma idade da dona Edna, né? Dona Edna morreu aí com 60 e poucos anos. Flor de Lis hoje completou sexta-feira agora 60 anos. Você imagina o desgosto para uma mãe ver o filho morto e o pior, ter a sensação de impunidade e saber que aqueles que estão em volta do caixão do seu filho estão ali ainda fazendo cena, teatro, chorando, gritando. Aí eu fico assim pensando, Rafner, é muita frieza, é muita falta de humanidade da nossa parte requentar notícias antigas? Ou foi da parte deles falta de sentimento, falta de se colocar no lugar do outro? Ah, gente, são coisas, Rafner, que a gente vê e a gente fica, como que eu posso colocar, com a sensação de que dependendo do posicionamento que você tem, nunca nada vai te acontecer. Você é o intocável. Mas, graças a Deus, a tese de Flor de Lis no início foi desmontada. E acredito que por conta disso, nós estamos vendo agora tudo o que está acontecendo. Pode dar uma comentada também, Rafa, em relação a isso, até o sentimento da dona Maria Edna, dos familiares em relação à fala dela que nós acabamos de colocar aqui. Eu quero conversar pelo menino aí, que você falou, o Daniel, né? Que eles chamavam de Danielzinho. E ele foi apresentado à sociedade como sendo filho biológico da Flor de Lis e do Anderson do Carmo. Inclusive, em um programa da Ana Maria Braga, a Ana Maria Braga perguntou, e esse aí não, esse aqui é o nosso filho mais novo. Aí a Ana Maria Braga ainda brinca, né? É a raspa do tacho. Aí eles dão risada e eles nunca contaram a história como verdadeiramente começou, né? Eles apresentavam assim, o Anderson dizia, não, eu era bancário e a Flor era professora. Então criaram essa história, essa narrativa, justamente para apresentar à sociedade uma família que cresceu por conta de um sentimento altruísta, de um sentimento de amor, de uma mãe, e ninguém conseguiu perceber o desequilíbrio, né? O desequilíbrio, ninguém conseguiu perceber a anomalia de que aquilo um dia, de uma forma ou de outra, iria estourar. Eles pegam ali o pequeno Daniel, não sei por conta de quê, até que colou, porque o menino parece muito com o Anderson do Carmo, eu acho, pelo menos, né? Eu vi algumas coisas, como nariz, como... Ele parece, né? Tem uma semelhança com o Anderson do Carmo. Pode ser coincidência, claro, pode ser coincidência e deve ser, né? Mas vamos lá. Mas encaixou certinho para a apresentação dessa narrativa. E o interessante, Lobato, Carpano agora, todos que nos seguem,
é que o menino, quando fez 18 anos, ganhou um carro. Não foi qualquer carro que ele ganhou. Assim eu sonhava e meu pai me dar o carro dele para dirigir um Jeep quando eu fizesse 18 anos. O menino vai e ganha um carro de presente, quer dizer, mostrando que ele era tratado mesmo como filho biológico, né? Que os outros não tiveram isso, os filhos afetivos. Muita gente pensa que Flor de Lis adotou aquela. Não adotou, não. Ali, a maioria ia ali sendo agregado, vai chegando, vai entrando que a casa tem espaço. Eles iam utilizando isso como marketing. Eu creio que o registro desse menino serviu também para costurar, é uma forma de dizer, tendo um filho, porque ficaria assim, por exemplo, você apresentar o Anderson do Carmo, a Flor de Lis, e por que os dois não têm um filho em comum, né? Por que os dois não têm um filho deles mesmos? Então, eles precisavam manter uma narrativa porque estava dando certo. O trabalho de marketing deu certo. A Flor de Lis estava em ascensão, conseguiu aí atingir patamares que muita gente não consegue na vida, gente. Tem gente que passa a vida toda, não consegue, e ela foi conseguindo, eles foram gostando da brincadeira e criando cada vez mais narrativas. Lembrando que o processo, o projeto, o plano preliminar à vida do Anderson do Carmo, segundo até o próprio depoimento da Marci, né, já vinha lá com o pozinho, lá, substância sendo colocada na comida, então já tinha isso aí. Se sentiram muito seguro, a arrogância, a prepotência, aquela coisa de que conosco ninguém pode, mamãe é deputada federal, agora ninguém vai ousar entrar na casa de mamãe para vasculhar, para periciar. Eles criaram, e graças a Deus por isso, porque se o Anderson tivesse perdido a sua vida lá atrás, né, com o pozinho, com a substância que botaram na comida dele, ia ficar por isso mesmo, estaria sepultado, a Flor de Lis dançando aí para lá e para cá, né, cantando, e quem sabe já com um novo amor, né, The New Love, e aí, vamos lá, e pronto, todo mundo ia dar por isso mesmo, a viúva, coitada, tadinha, o Ministério é a Vida que Segue. Graças a Deus, ruiu tudo, caiu tudo por terra, e está aí. E com esses detalhes que o Lobato está trazendo, né, inclusive que o próprio Daniel contou para a dona Maria Edna alguns detalhes e aquela coisa toda. E olhem, estamos também aqui, que é o tema principal aqui, central, né, dessa live, que é justamente o HD, os HDs, os pendrives. O que será que tem ali dentro, né? Qual é o conteúdo que vai vir à tona aí para poder complicar mais a situação aí da senhora deputada, né? Lobato. A gente que agradece, André. Você é o homem das pontas soltas. Ninguém consegue desvendar os negócios aí igual tu, não. Tu é o cara das pontas soltas. Tu tem a facilidade de pegar e buscar uma palavra, uma vírgula, o Carpano já vai lá e esmiuça. Opa, tem coisa aqui, o Carpano vai atrás e traz. E pra gente enaltece aqui a live, deixa a live até muito mais interessante, né? Ô, Carpano, aproveitando ainda, o Hafner falou, eu queria de um posicionamento do Carpano em relação à pergunta que eu fiz pro Hafner. É o seguinte, a Flor de Lis, ela disse, isso aí foi ventilado, está em todos os veículos de comunicação, tá? Mas a gente sabe muito bem que a Flor de Lis contou que a fogueira feita na casa dela, naquele dia, e justamente no dia da perícia, era porque estariam recebendo uma equipe de TV e Flor de Lis não queria o quintal da casa bagunçado. Então Flor de Lis pediu para que queimasse. Mas o que é mais, como que o Hafner diz, é de um amadorismo. eu acho legal quando o Hafner coloca isso, é de um amadorismo. Eles fizeram a reportagem, e não sei se vocês viram, o resto da cinza e das coisas queimadas estavam lá com a equipe de TV e tudo. Eles não tiveram nem atenção de recolher o lixo, de recolher a cinza. Tá lá, se vocês entrarem na gravação do vídeo do Cabrini, o câmera mostra exatamente lá o lugar da fogueira, tudo lá como tudo aconteceu. Na nossa cabeça, o Carpano, fica aquela sensação. A dona Edna diz que o Daniel contou para ela que a fogueira era para queimar
documentos do cofre de Anderson do Carmo. E aqui eu vou levantar já mais uma coisa pro Carpano, porque o Carpano é o cara das labaredas, e aí o Rafner pode já responder em seguida também, Rafner. Segundo, lembra que saiu e a Flor de Lis disse: não posso me separar porque iria escandalizar o nome de Deus? E que a dona Maria Edna disse que Flor de Lis chegou na vida de Anderson com aproximadamente 30 anos. E Anderson tinha apenas 14 anos de idade. E a dona Maria Edna diz que, antes de ter relacionamento com Flor de Lis, ele teve um caso com Simone. E ela chega a colocar, tá no site aqui, ó, nesta matéria que vocês estão vendo aí, ó. Amante, dona Edna diz que a Simone era amante. Partindo desse princípio, Carpano, eu gostaria que você colocasse aí a sua opinião da fogueira, o porquê que dona Edna contou isso, tá? Porque ela ouviu do Daniel, e a questão também sobre a Simone ser amante. Coloca pra nós aí. Nossa, muito bem colocado. Que excelente pergunta, né? Vamos lá. Eu vou tentar trazer uma recapitulação do caso, recapitular tudo e tentar comentar um pouco em cima de tudo isso. Quando a Flor de Lis supostamente pôs fogo em algumas coisas na casa para querer limpar o quintal, a gente vê que ela não queria só limpar o quintal. A gente vê que ela não queria só limpar, digamos que, o ambiente. Ela queria limpar outras coisas. Ela queria realmente que fosse limpo alguns detalhes que aparentemente viam lhe comprometer. E quando a gente vê documentos serem citados nesse caso aí, que supostamente foram queimados juntos, eu fico a questionar quais documentos e sobre o que. Lembrando a todos que quando um documento é verdadeiro, não importa se você queima, ele existe. Não importa se você rasga, corta, você vem a rasurar, um documento verdadeiro, ele é eterno. E se você correr atrás de uma segunda via, até mesmo que seja uma Xerox autenticada, você consegue encontrar, graças a um registro. Agora, quando você não encontra um documento e o seu original foi, sei lá, extraviado por alguma coisa, eu começo a analisar a vida de Flor de Lis com uma atenção maior. Eu começo a analisar com um ponto, digamos que, com um olhar mais clínico, mais cirúrgico. Porque isso começa a reverter para um outro lado. Por quê? Todo mundo sabe que o garoto Daniel, o jovem Daniel, não é filho biológico de Flor de Lis. E todo mundo sabe que ela tinha uma reputação aí de conseguir, através de algum esquema, documentos. E visto que ela conseguiu um documento que confirmasse que ela é mãe biológica de Daniel, que ela não precisou passar em processo de adoção nem nada do tipo. Tudo bem, está certo. Só que aí fica uma questão. Quais documentos seriam esses? De onde que ela tirou esses documentos? E eu fico a questionar, será que não tem mais crianças que estariam envolvidas no caso, ou mais pessoas, que ela falsificou o documento, que ela conseguiu dar um jeitinho? Porque se ela queimou documentos, tem como a gente descobrir se são documentos originais ou não. Só que se foi documentos falsos, se foram documentos que ela tentou para dar uma burlada aí no sistema,
Tem um canal aqui que fez uma entrevista com um pseudo filho afetivo de Flor de Lis, eu acho que é o canal Na Lata, algo do tipo. É um rapaz, um galeguinho, como diz na terra de mamãe, é um rapaz branquinho. Ele fez uma entrevista lá com um dos filhos de Flor de Lis, e ele fez um comentário ali que eu achei, sabe, inacreditável. Quando ele chega no ápice assim da sua entrevista, o rapaz chega a comentar assim: Flor de Lis tinha um casal de pessoal que veio de fora, chegou aqui, pegou a Flor de Lis, começou a trocar ideia, tinha uma criança, e essa criança, de uma forma muito misteriosa, sumiu. E falaram que... eu não vou falar o nome aqui do país, porque eu não me lembro de cor e eu não quero ser injusto com ninguém e falar besteira. Estou falando o que foi dito no canal, na entrevista de um filho afetivo de Flor de Lis, um dos filhos adotivos. Então estou me baseando no que eu estou vendendo peixe que eu comprei, entendeu? E aí fica a questão, será que a Flor de Lis tinha um esquema de documentação falsas de criança? São coisas importantes que a gente tem que, mergulhar um pouquinho mais. É importante a gente dar uma analisada mais profunda. E eu tenho certeza de que há uma possibilidade de poder se concluir isso e dar uma investigada. Nós fizemos uma live aí com uma senhora, eu esqueci o nome dela, lá no Rede Rio, o reverendo Raffer estava junto. E quando eu fiz uma pergunta muito similar, se tinha alguma criança que desapareceu da casa ou algo do tipo, eu percebi que essa senhora ficou meio que com medo e mudou de assunto. Então a gente percebe que existe uma possibilidade de ser verdadeiro isso, né? Agora, falando um outro ponto aí que você citou, e eu não posso deixar de falar. Quando nós vemos na narrativa de Flor de Lis a conversa de que ela fala que não pode se separar porque escandalizaria, eu acredito que esse plano de Flor de Lis já tinha sido traçado há um bom tempo mesmo. E quando Flor de Lis pôs os pés dela na campanha política, eu acredito que ali começou... baixei o microfone. Ali começou a execução do plano dela. E quem sabe... Preste bem atenção em minhas palavras. Quem sabe Flor de Lis não queria cancelar o CPF de Anderson do Carmo durante as eleições, para usar como que eu vou dizer, o túmulo dele, o caixão dele, como palanque político. Quem sabe ela não já estava lá de trás com isso daí. Só que como não deu certo o seu plano naquela ocasião, ela foi indo até chegar num momento que não tinha como. Quando nós vemos aí essa conversa de que Anderson do Carmo e Flor de Lis chegaram ao momento de falar que supostamente queriam se separar, mas não se separou por causa da igreja, isso remete ao quê? Que a vida de ambos não estavam bem. Que a vida deles não era do jeito que estava sendo pintada. Eu entendo, que nem eu falei na outra live que nós fizemos lá do Quinteto Fantástico, eu fiz questão de citar isso. Por exemplo, o André Carpano. Hoje eu sou casado, a mulher que vive comigo, ela merece uma medalha, porque viver com o André Carpano não é fácil. E vice-versa. Eu viver com ela, ou você que está me assistindo agora, viver com alguém casado, ou o seu cônjuge viver contigo. Não é fácil. Você vê uma pessoa num canto, cumprimentar, você ser amigo ou encontrar no serviço é uma coisa. Agora, comer 1 quilo de sal com a pessoa, aí a conversa é diferente. E eu entendo que existam situações que as pessoas, devido, como que eu posso dizer, incompatibilidade de gênio, a pessoa queira se separar, queira se afastar. Só que
de acordo com o que a Dona Maria Edna do Carmo nos trouxe, parece que o pastor era meio saliente. Ele chegou na filha, foi proibido pela mãe de ter relacionamento, tem esse detalhe ainda. A mãe proibiu que eles namorassem, depois ela quis ficar com um cara, e logo após a gente vê que aquele relacionamento que eles tinham no passado, não sei se nas escondidas ou não, em algum momento acabou acontecendo, segundo o que Dona Maria Edna do Carmo afirma, ou afirmava. Eu quero lutar para entender isso daí, e eu acredito que depois que eles se afastaram, cada um foi pro seu lado, em algum momento acabaram se cruzando e o sangue acabou fervendo e tendo, né, vocês sabem, né, o que aconteceu. Nossas motos aqui, as motos do povo da Flor de Lis, como diz o reverendo. Mas quando a gente chega nesse ponto... Tô pedindo um salve aqui, desculpa, eu tava falando olhando pra câmera aqui em cima, nem li o comentário. Um salve pro meu marido, Carpano, o nome dele é Maciel. Maciel, um salve, meu nobre. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho e a consideração. Tamo junto. A Isabel Ângela, né? Obrigado, Isabel. Enfim, eu concluo aqui minhas palavras dizendo: esse caso tem tantos podres, mas tantas coisas. E quando a gente vê essa narrativa, a gente consegue perceber que ali dentro tinha uma saliência lascada. Ao ponto de um camarada pegar a mãe, a filha, a mãe, e depois voltar para a filha enquanto está com a mãe, fim dos tempos. Não tira a razão de um possível divórcio, mas chegar ao ponto de ter uma execução, aí já ultrapassou todos os limites. Lobato.